Todo mundo bem? Então tá bom. Bom, hoje nós vamos trabalhar então o tópico sorte das crianças depois da morte. Às vezes vai dar vontade de perguntar um pouquinho mais, que é um tema, que nos dá uma... Mas Kardec vai abordar em mais 2 ou 3 etapas sobre criança no Livro dos Espíritos. Então capítulo 7 tem de novo, capítulo 10 tem de novo, mais para frente tem de novo. Então a gente caminha só um pouquinho, porque nós estamos trabalhando a ideia do 4º capítulo, que é pluralidade das existências. Então é a reencarnação. A dúvida aqui está na reencarnação quanto às crianças, tá? Então vamos conter um pouquinho as dúvidas aí, tá bom? Bom, então dentro desse tópico, de novo, falando da parte da reencarnação, ou da pluralidade das existências, o que nós podemos entender quando ele coloca o tópico para nós? Sorte das crianças primeiro. O destino, qual o destino das crianças, qual a condição espiritual das crianças depois da morte. O que é a morte? Sorte das crianças depois da morte. O que é a morte? Vamos começar assim. Vamos voltar a pensar um pouquinho. Nós éramos princípio inteligente. Aí depois a gente vai desenvolvendo o princípio inteligente, aí nós vamos virar espírito que passa a encarnar em corpo material, ganha o perispírito para poder então ter as experiências materiais. Quando eu encarno, quando eu nasço, faço o nascimento, eu, espírito, perispírito, vou ganhar um corpinho material. Quando nós vamos desencarnar, a única coisa que acontece, nós vamos perder o nosso corpinho e continuamos como espírito. Então ele está perguntando, qual é o destino, qual é a sorte desse espírito que ainda tinha um corpo em desenvolvimento? É difícil a gente pensar assim. Parece muitas vezes que a gente está tendo um olhar até muito frio. Mas a criança também é um espírito que está numa trajetória evolutiva. Mas qual é o destino? Qual é a condição espiritual? Como será que ele continua a evolução? Será que por ele desencarnar enquanto criança ele tem um ganho espiritual a mais? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, tá bom? Questão 197. Poderá, então aqui é uma possibilidade que Kardec está abrindo, tá? Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Então ele falou, poderá em algum momento ser adiantado quanto à ideia de grau espiritual, de evolução espiritual. É nesse nível de evolução que nós estamos falando. Comparado com um adulto, porque um adulto, obrigatoriamente, ele teve mais tempo de vida material. Então, esse espírito que vem e fica pouco tempo e retorna ao plano espiritual, em que o corpo ainda estava na condição infantil, por exemplo, pode ele ser mais adiantado do que o adulto? Pode. Não, é espiritual. Espiritualmente sim. Em outros sentidos, não. Pode ser, mas ainda não desenvolveu para isso. Então, porque nessa percepção que Kardec está colocando, quanto à ideia de um jovem, de uma criança e de um adulto, ele está olhando nessa comparação, perguntando, olha, o corpo físico tem alguma influência ou interferência quanto ao adiantamento espiritual da pessoa? Não. Certo? Então vamos lá. Algumas vezes, então de novo, não é sempre. Algumas vezes o é e muito mais, ou seja, há casos em que o espírito que estava naquele corpo infantil é muito mais evoluído do que os pais, que estavam num corpo
mais elaborado já, mais desenvolvido, tá? Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido. Então vamos voltar mais uma vez. A gente olha muitas vezes para a criança e a criança, lógico, que mexe com a gente. Mas a criança, se a gente ignora o corpo ainda em desenvolvimento, o que ele é? Ele é um espírito. Nós estamos falando de reencarnação, de pluralidade das existências. O que vai definir se um espírito é mais evoluído do que o outro? As experiências que nós tivemos, o conjunto das encarnações que nós tivemos. Então, o que ele está falando, ó, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido, já tenha experimentado mais encarnações e adquirido maior soma de experiência. A gente perde o que nós já aprendemos de uma encarnação para outra? Não. Então, lógico que esse espírito ele está acumulando todo o conhecimento, independente de ele ainda estar como criança, um adulto ou um idoso, é o acúmulo da experiência que ele traz até ali, certo? Sobretudo, se ele progrediu. Porque se ele não progrediu, ele já pode ter adquirido mais experiências do que os pais, que também podem não ter progredido. Porém, se ele está encarnando, reencarnando, e ele está vencendo as provas, os desafios, aprendendo com as lições, ele está aprendendo muito mais, acumulando muito mais. Ou seja, então, sobretudo, se ele progrediu. Porque se ele tem progredido, aprendido ainda mais, até com a própria experiência da morte, enquanto ainda no estado infantil, do corpo infantil, tranquilo? Mesmo? Então Kardec vai fazer uma outra pergunta baseada na resposta. Pode então o espírito de uma criança, que eu vou olhar para ela e parece que ela é frágil, parece que ela é imatura, porque é essa percepção que a gente tem quando olha um corpo ainda em desenvolvimento, né? Então pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? A evolução maior? Antes era uma pergunta geral, agora nós estamos falando dos pais. Então um espírito pode vir numa família e ele ser mais evoluído que os pais? Então hierarquia terrena não existe no aspecto espiritual. O papel social é só social, é isso. Então a definição social não faz a definição espiritual, certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas olha como que muda a maneira que nós temos que olhar para as crianças. Isto é muito frequente, ou seja, de os filhos estarem mais adiantados que os pais. Isso é mais frequente. Não o vedes, aí os espíritos estão dizendo para Kardec, ó, não o vedes vós mesmos, tão amildadas vezes na terra, ou seja, não percebe o que o Marcelo está falando agora, nos próprios convívios, né, sociais que nós percebemos, que as crianças são mais evoluídas. Seja muitas crianças intelectualmente, você fala, pô, na minha fase, na idade que ela está, eu não sabia nada disso. Tudo bem se eu comparar o que eu sei com uma criança, aí é sacanagem, né? Porque ela não desenvolveu ainda a capacidade. E moralmente, tem criança que ensina a gente num estado moral assim que a gente fica até desequilibrado, né? Então, eles vão pedir para a gente olhar para a sociedade, para o convívio, que isso para nós está muito claro, certo? Então, o filho pode ter aprendido, por exemplo, e ele pode voltar agora para ajudar um pai ou mãe. Ele pode ter passado pela experiência
E agora eu falo assim, quer saber? Eu vou retornar e vou ajudar aquele outro espírito vindo agora na condição de filho. Pode ser que eu já fui filho, pode ser que eu já fui pai, pode ser que eu não fui nada. Eu vou vir como filho, porque como filho eu vou conseguir fazer ele desenvolver tal coisa. Se eu vier como companheiro, talvez eu não consiga desenvolver o que ele precisa, então eu venho como filho. Então não obrigatoriamente nós tivemos uma outra relação. Na maioria das vezes é pela relação anterior? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então o que nós olhamos como projeto divino é a necessidade de nós evoluirmos. Por isso essas trocas sociais de posição que a gente vai vivendo. Certo? Então quando a gente olha para dentro de um lar, cada um está num grau evolutivo diferente. Esse é o desafio de todos. Porque entender que cada um está num nível, cada um está no entendimento, é muito difícil. A gente acha que todo mundo tem que estar igual. E é por isso que a gente acaba errando muito até na questão do convívio. Porque a gente não entende que às vezes o mais novo precisa ser trabalhado diferente pela condição dele. E às vezes a gente olha nós adultos e pensamos que o que nós conhecemos o outro também conhece. Ou sabe a vivência. Porque a gente ainda olha a partir do nosso interesse. Então a partir do nosso interesse, eu me modelo como padrão e aí eu coloco os outros em cima do meu modelo. Por isso que às vezes eu coloco, olho uma criança e falo, essa criança, ela sabe mais, porque comparado a mim, ela sabe mais. Então sempre a gente está olhando o nosso ponto de vista. Mas na verdade é entender que não existe o nosso ponto de vista. Há o ponto de vista divino, do planejamento divino, da evolução divina. Tá? Então cada um, vamos pensar no lar, né? Porque está trazendo a ideia dos pais, dos filhos. Cada um está num nível evolutivo. Se tiver tudo igual, está errado, porque aí quem está aprendendo com quem? Tá? Então eu trouxe nessa questão, nós já trabalhamos ela um tempinho lá atrás, ó. Mas só para a gente relembrar. Na questão 379, nós vamos trabalhar mais à frente de novo também, né? Na 379, é tão desenvolvido quanto de o adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que se dispõe. Então, o que não deixa o espírito desenvolver o que ele já conhece é porque os órgãos ainda não dão essa condição. Não estão desenvolvidos para que o espírito tenha total liberdade dentro do instrumento que ele tem. E outra coisa, às vezes o espírito pode até ser um pouco mais elevado, mas o corpo limita algumas funções dele. Então a experiência terrena também é para a gente aprender. Então o corpo físico limita a gente para que a gente aprenda com essa limitação. Tá? Léo, você já viu um vídeo na internet chamado Davi? Tem 6 aninhos. Pelo nome não, mas pode ser que eu já tenha visto. Ele é uma graça. Ele sabe tudo sobre medicina. Impressionante. É impressionante. Aqui no Brasil? No Brasil. A mãe começou a filmar ele porque ele gostava de falar, ele pedia para filmar e ele começou assim. Ela postou na internet, foi um sucesso. Outro dia ele foi numa faculdade de medicina, outro dia foi lá em Brasília para a Damares, né, Damares Alves. Então ele está chamando a atenção de todo mundo, porque ele fala assim com tanta segurança. Com certeza ele era um médico, porque é muito assim, sabe? Um pesquisador, um cientista, pesquisador. Ele tem direito, ele sabe falar, sabe? Aí cai lá nas ideias inatas, né? Quem já traz isso de experiências anteriores, né? E como que não vai, por exemplo, agora, como que a parte da ciência vai olhar para ele, por exemplo, só interessado na fala, sem se questionar de onde vem esse conhecimento? Vai falar de uma superdotação, alguma coisa assim, uma memória, alguma coisa do tipo.
várias teorias que mas eles não vão ver. Sim. É aí que a gente vai percebendo que a espiritualidade vai movimentando para que esse campo, a ciência em si, comece a olhar um pouco. É que é difícil, é um campo muito fechado, né? Aí então Kardec perguntou, fazendo a sequência em relação ao corpo, por que eu trouxe aqui essas questões? Porque a única coisa que diferencia nós adultos da criança é o estado do corpo. Quando nós desencarnarmos e encarnarmos de novo, nós vamos estar no corpinho novo. Então a gente vai passar de novo pela experiência do corpinho novo, com as limitações da infância, que na nossa condição ainda demora bastante, mas que em outros planetas é bem mais rápido, lembra que nós já vimos, né? Então vamos pensar aqui. Na questão 380, Kardec pergunta assim: abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, ou seja, sem o corpo físico que impede a livre manifestação do espírito, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? O espírito encarnou, ele está num corpinho ainda em desenvolvimento, mas ele é espírito. Vamos supor que ele desencarnou, vamos pensar que eu retirei o corpo dele, desencarnou. Ele pensa como criança ou como adulto? Desencarnado? A criança desencarnada? A criança é uma criança, ela desencarnou. Agora, ela passa a pensar como o quê? Como um adulto ou como uma criança? Agora eu devia ter deixado a resposta. Volta a pensar pela existência dele, pelos conhecimentos que ele tinha. Mas na hora? Eu acho que na hora não. Conforme vai despertando, mas leva um tempo. Porque normalmente, se o espírito se apresenta como criança, né? Então vamos lá. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o corpo então impede a livre manifestação do espírito. O espírito que estava em um corpo ainda de criança, pensa como criança ou adulto? Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvida, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Não quer dizer que o espírito não tem, mas enquanto ele estava no corpo, ele não consegue desenvolver tudo que o espírito conhecia, porque ele não tinha ainda os órgãos desenvolvidos para tal. O cérebro, por exemplo, não consegue exercer toda a sua função no que o espírito tem de conhecimento. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato de encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então vamos pensar um pouquinho. Por que eu trouxe essa pergunta? Quando a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação, que tem gente que chama de qualquer outro nome, mas é período de perturbação. Está falando que quando a gente encarna, a gente também passa por um período de perturbação e que demora um tempo para a gente poder passar por esse período de perturbação e o espírito poder se desenvolver por completo, todas as suas faculdades. Mas isso seria uma gestação? Não, seria o período da infância, porque enquanto ele não completa a infância, os órgãos ainda estão em desenvolvimento. Vai reduzindo a perturbação dele a partir da possibilidade de desenvolver as suas capacidades. A mesma coisa no processo contrário. Quando ele desencarna, leva um período a ele sair da perturbação. Tudo bem? Então vamos seguir. Infância, adolescência, adulto.
Você parou depois por quê? Feliz. Ficou com medo do adulto? É que às vezes, né, vai chegando, vai completando a idade, vai dando medo, é isso? Entendi. E aí nós tínhamos trabalhado, então, qual a utilidade de passar pelo estado da infância. É importante que a gente preste muita atenção, porque é o espírito no estado de, não é o espírito de criança. Ele está naquele estado. Então, qual é a utilidade de nós passarmos pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É nesse momento da infância, aonde ele ainda passa o enfraquecimento das suas vontades, digamos assim, que ele não consegue se manifestar, que quem está incumbido de ajudá-lo, de orientá-lo, de educá-lo, consegue moldar o espírito, melhorar um pouco essa condição para esse espírito iniciar a sua jornada. Então, nesse primeiro momento, os pais têm uma importância muito grande nesse espírito que encarna, até passar o período da infância. Certo? Então, tá bom. Poderia, então, dentro disso tudo que nós falamos, nós já falamos que o espírito vem e ele, até ele passar pelo estado da infância, o espírito vai viver aquele momento que não consegue exercer todas as suas faculdades. Nós falamos que ele pode ser mais avançado que os adultos, ou seja, o espírito que está num corpo ainda em desenvolvimento pode ter como espírito um espírito mais desenvolvido que um adulto qualquer. Nós também falamos que o espírito, na condição de filho, pode ser mais evoluído do que os pais. Isso nos dá uma alegria grande, porque com certeza a gente entende que Deus dá, embora estejamos vivendo em comunidade, em sociedade, a liberdade para nós avançarmos de forma individual. Não estamos presos, amarrados a ninguém. Tá. Poderia então um filho que desencarnou ainda na fase da infância ser o anjo guardião da própria mãe depois da morte? A mãe já não tem? Pode auxiliar, depende dele, pode auxiliar. O anjo guardião é quem vai ficar responsável por auxiliar aquele espírito durante a jornada. Não, mas já teve antes. Ele pode ser mais evoluído, certo? O anjo guardião, obrigatoriamente, ele é mais evoluído, uma classe acima, porque se não for, estamos enrolados, né? Então, se for igual a nós, olha, eu vou falar. Então, é uma classe acima. Ele pode, então vamos lá, o nosso filho pode ser mais evoluído que a gente? Então, ele teria um requisito para poder ser o nosso anjo guardião. Tudo bem? Porque ele é um espírito, poderia ser um espírito mais evoluído, de uma ordem acima. Porque espírito de segunda ordem ainda reencarna, né? De primeira também, numa condição diferente, né? Mas reencarna. E aí, pode ou não pode? A mãe já tem. Não, não é ajuda não. Não, ele vai virar o anjo guardião. Não tem pode ajudar, auxiliar. Então vamos pirar a cabeça? Olha como pela razão a gente fica buscando complicar as coisas.
Então vamos lá. Lá na Revista Espírita, lá em agosto de 1866, Crianças Guias Espirituais dos Pais. Tendo perdido um filho de 7 anos e tendo se tornado médium, a mãe tornou-se médium, a mãe teve esta mensagem, esta mesma criança como seu guia, que vai ser o anjo guardião. Um dia, então, fez a seguinte pergunta. Ela recebeu uma mensagem falando que o filho de 7 anos dela era o guia espiritual dela, era o anjo guardião dela. Mas ela não tinha um? Então, ela vai fazer a seguinte pergunta. Ela está igual a vocês aí. Você falou que você vai ser meu anjo guardião, mas e aí? 7 anos ela ficou sem anjo guardião? É que está confundindo que quando a gente encarna, a gente já tem o nosso espírito protetor. Que é o anjo guardião. É essa a função aí. É essa a função. Mas ela, já reencarnada, ela já teria um. Esses 7 anos. Isso No porque a período que gente ele dá. estava encarnado, ela ficou sem? Ela seria Não, mas ela tem que ser desencarnado. Ó, obrigatoriamente a gente está encarnado e nós temos um espírito desencarnado incumbido pelo nosso auxílio, que é o anjo guardião, o protetor guia, ou do homem que quiser chamar. Quando reencarna, alguém ergue a mão e fala, eu vou ficar como anjo guardião dele. Tem o requisito de ser superior ao pai. Obrigatoriamente você tem que ficar no plano espiritual, certo? Porque senão eu vou encarnar, eu vou perder a condição de espiritual, de percepção espiritual, e não tem como eu orientar espiritualmente. Tá, então vamos de novo ao chamado na revista. Ó. Tendo perdido um filho de 7 anos e tendo se tornado médium, ela não era médium, se tornou médium, a mãe teve esta mesma criança como guia, a partir do momento que ela morreu. Porque se fosse, né? Um dia lhe fez a seguinte pergunta. Para ela fazer a seguinte pergunta, foi feita a evocação desse espírito para poder perguntar como era possível. E se era possível também. Certo? Não, peraí, ela não era média e se tornou. Ela não era porque ela não era espírita, né? Ela vai explicar. Aí, com o desencarnar do filho, vamos virar espírito. Porque a mediunidade tem que ser orgânica. Pensa no tempo de Kardec, né? Tá. A pergunta, ó. Caro e bem-amado filho, um espírita meu amigo não compreende e não admite que possa ser o guia espiritual de tua mãe. Então, alguém como nós fala, isso é impossível, certo? Porque ela existia antes de ti. Ou seja, e quem era o anjo guardião dela antes? Como pode ser você agora, se eu já existia antes de você? E indubitavelmente deve ter tido um guia, mesmo que fosse apenas durante o tempo em que tivesse a felicidade de ter-se ao nosso lado. Podes dar-nos alguma explicação? É a pergunta que nós fizemos. Aí nós estamos querendo resolver para Deus aqui, certo? Nós já resolvemos o olhar divino, né? Então, resposta do Espírito, ó. Resposta do Espírito da criança. Como quereis aprofundar tudo quanto vos parece incompreensível? Aquele que vos parece mesmo o mais adiantado do Espiritismo está apenas nos primeiros elementos da doutrina e não sabe mais do que esse ou aquele que vos parece ao par de tudo e capaz de vos dar explicações. Então vamos lá, esse é o filho respondendo, o nível de resposta que ele traz. Esse que acha ser o mais adiantado em espiritismo, que está falando que é impossível, esse seu amigo aí, que parece, né, saber de tudo, então vamos seguir.
Eu existi muito tempo antes de minha mãe e ocupei-me em outra existência uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais. Então esse espírito ele é muito mais evoluído que a mãe, mas principalmente intelectualmente. Lembra que a gente progride moral e intelectual. Muitas vezes primeiro intelectual, depois moral. Então ele está falando, olha, eu tinha uma evolução intelectual maior do que moral e muito maior do que minha mãe. Então ele podia ser o anjo guardião, tranquilamente. Mas um imenso orgulho se havia apoderado de meu espírito e durante várias existências consecutivas fui submetido à mesma provação, sem poder dela triunfar, até chegar à existência em que estava junto de vós. Então ele era mais evoluído, mas precisava passar por outras experiências porque o orgulho dele, ele não conseguia superar. Até a última encarnação. Até chegar junto com a mãe. No entanto, como já era adiantado, e minha partida devia servir ao vosso adiantamento, partir antes serviria de avanço espiritual para quem? Para a mãe. Então eu vou para essa experiência para ajudar alguém a evoluir. Alguém é 7 anos de corpo físico. Como já era adiantado e minha partida devia servir ao vosso adiantamento, para vós, tão atrasados na vida espírita, Deus me chamou antes do fim de minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais aproveitável como espírito do que como encarnado. Então vai ficar um período curto, vai servir de adiantamento para os pais, que a partir do desencarne vai se ligar à questão espiritual. E aí agora eu te chamo, Deus me chamou para uma outra missão. Durante minha última estada na Terra, minha mãe teve o seu anjo da guarda junto a ela, que não era ele, mas temporariamente, porque Deus sabia que era eu que deveria ser o seu guia espiritual e que eu a levaria mais eficazmente para o caminho do qual ela estava tão afastada. O seu guia foi chamado para outra missão quando vim tomar o seu lugar junto a ela. Vamos na questão 494. 494. Porque nos parece estranho, né? Então o anjo guardião, agora olha, vai para uma outra missão, que está chegando um outro aí e vai entrar no teu lugar. Não é? Questão 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Ele fica preso para sempre, até desencarnar. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas neste caso, outros o substituem. Simples. Não é simples mesmo, porque a gente está olhando a criança e fala assim, mas eu, mãe, no sentido da mãe, eu ia cuidar dele, agora ele está cuidando de mim, e aliás, ele é o meu anjo guardião ainda. Deve ser muito bom ter um filho assim. Ah, deve ser. Então vamos seguir aqui, eu também acho. Perguntai aos que sabeis mais adiantados do que vós, se esta explicação é lógica e boa, porque pode ser que, considerando-se
que esta é minha opinião pessoal, talvez eu me engane. Enfim, isto vos será explicado se perguntardes. Muitas coisas ainda vos são ocultas e vos parecerão claro mais tarde. Ele falou assim, olha, eu estou dando o meu relato, mas pergunta para outro espírito se é possível. Eu estou vivenciando isso. E foi isso que Kardec fez a doutrina inteira. Parece estranho isso. Reporta para outro grupo, reporta para outro centro, recebe mensagem de outro local. E aí ele vai comparando o que os espíritos traziam para poder chegar a isso, certo? Não queiras aprofundar muito, porque dessas constantes preocupações nascem a confusão de vossas ideias. Tende paciência, pois assim como um espelho embaçado por um sopro ligeiro, pouco a pouco vai ficando límpido. Vosso espírito tranquilo e calmo atingirá esse grau de compreensão necessário ao vosso adiantamento. Então não adianta a gente às vezes querer pular muito lá na frente, é devagar que a gente vai entendendo as coisas, né? Então a gente às vezes toma já como verdade uma coisa e define como certo aquilo, tá? Coragem, pois bons pais marchar com confiança e um dia bendireis a hora da provação terrível que vos trouxe ao caminho da felicidade eterna, sem a qual teríeis ainda muitas existências infelizes a percorrer. Então, Deus utiliza inclusive dessas mortes mais curtas para fazer com que os pais possam avançar nas existências, tá? Então, o que parece muita tristeza é pelo sentido da saudade, mas em questão de avanço espiritual, uma grande oportunidade. E aí Kardec põe uma observação, explicando para nós agora. Esse garoto tinha uma precocidade intelectual rara para a sua idade. Esmo gozando de bom estado de saúde, parecia pressentir seu fim próximo. Ele se alegrava nos cemitérios e, sem jamais ter ouvido falar em espiritismo, no qual seus pais não acreditavam, muitas vezes perguntava se, quando se estivesse morto, não se poderia voltar para os que se tinham amado. Será que, quando eu morrer, eu vou poder voltar a se comunicar com aqueles que ficaram? Ele aspirava à morte como uma felicidade e dizia que, quando morresse, sua mãe não deveria afligir-se, porque ele voltaria para junto dela. Com efeito, foi a morte de 3 filhos em alguns dias que levou os pais a buscar uma consolação no Espiritismo. Em alguns dias. Então não foi em um dia algo fatal. Eles encontraram largamente essa consolação e sua fé foi recompensada pela possibilidade de conversar a cada instante com os filhos. Dentro de bem pouco tempo, a mãe se tornou excelente médium, tendo seu próprio filho como guia, espírito que se revela de uma grande superioridade. Então pode acontecer? Pode. Sempre acontece? Não. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Por acaso, talvez. É um por acaso e um talvez. Vamos lá. Uma sociedade, uma cidade, pode ter esses espíritos ajudando nessa comunidade, e não só para o cidadão individual, o coletivo. Nós estamos falando que existe um anjo guardião. Vamos chamar um espírito, fica mais fácil. Que existe um espírito ajudando o Roberto na encarnação dele. Existe um espírito auxiliando. Existe um espírito coordenando os espíritos. E auxiliando o grupo de estudo nosso.
Existem outros espíritos coordenando outras atividades no município, auxiliando o desenvolvimento social com a visão espiritual. Existe então um espírito comandando outros espíritos, de repente auxiliando no projeto do Estado de São Paulo. Brasil, Terra, Universo. Sim. E aí é lógico que tem hora que esse espírito falou, viu, tem uma missão nova aqui, isso é tua cara. Vamos colocar alguém aqui, você vem aqui, vamos lá. Vou fazer um mundinho novo, um mundinho primitivo. Eu preciso de alguém com conhecimento em manipulação material, que conhece bem da matéria. E esses espíritos que estariam guardando a sociedade poderiam estar encarnados? Não. Volta e meia eles podem reencarnar. Mas ele foi retirado, estava ali e foi retirado. Para reencarnar. Não para reencarnar, para realmente ser o espírito que vai comandar, como você disse. Não, sim, pode. Estava encarnado, mas olha, desencarnou. Vamos tirar ele de lá porque nós vamos querer que ele vá coordenar aqui. É. Mas aí vai ser colocado de outro lugar. Ah, não, ele fala no caso de... Aí ele falou do desencarne. Então, olha, o Leonardo... É que a gente está pensando assim, ó, vamos fazer o seguinte, o Leonardo vai viver mais 30 anos. E aí o que o Paixão está falando bom, vamos então antecipar e já retirar ele aqui para poder ele assumir o planeta primitivo, né? Mas 30 anos assim, ó, vamos esperar 10 minutinhos, que ele já morre ali e pronto. Porque 10 minutinhos lá é 100 anos aqui, vai. Tá, vamos esperar 10 minutinhos aqui, que não tem tempo lá, né? E aí vai. Então, às vezes não precisa antecipar uma partida por isso. Porque o tempo é muito diferente a percepção. Mas às vezes para cuidar de um líder de guerra. Tá, tudo bem. Né? Mas às vezes você tem... o líder de guerra está sendo amparado por um guia protetor dele, um anjo guardião. Aí ele vai... ele vai ser deslocado para isso, né? Exato. Sim. Essa visão limitada que a gente tem de organização enquanto Terra, né? Enquanto planeta Terra, a gente tem isso a nível muito mais elaborado, a ideia espiritual, né? Tá? Mas o que ele está perguntando, também existe a possibilidade de, não é porque você está sendo comandado por nós encarnados, nós estamos sendo comandados por uma equipe espiritual, assim, boa, que a gente não vai errar. Ah, não. Tem escolha que é nossa. Todas são nossas, né? Eles vão emanando para nós vibrações e nós podemos captar as vibrações ou ignorar por completo. Que é até aquela ideia que nós estávamos falando lá, né? Então, assim, o que nós estávamos conversando, né? Ninguém encarna para errar, mas todos podem errar. Que é aquela ideia que a gente tinha trabalhado o seguinte, a gente tem que lembrar que quem evolui mais? Aquele que erra menos. Não é quem acerta mais, é quem erra menos, porque hoje nós estamos num nível de errar mais do que acertar. Mas se você encarna para errar, não. Então, às vezes fala assim, não, aquela pessoa reencarnou já com o propósito de se suicidar. Não, aí é loucura. Aí o livre-arbítrio não existe. Há possibilidades maiores de cair nesse erro? Sim, talvez pelo histórico, por isso, por aquilo, Tá, mas certeza? Senão a gente perdeu o livre-arbítrio. Né? Tá. Então Kardec pergunta na questão 198, ó. Olha que questão interessante. Não tendo podido praticar o mal, então o espírito estava como criança. E aí, como criança, ele não conseguiu, não teve oportunidade de fazer o mal. Certo? Criança não consegue fazer o mal, vamos pensar nisso. Dificilmente, né? O mal dela é muito diferente, né? Então, não tendo tido como praticar o mal, não teve oportunidade, mas se ele tivesse oportunidade, ele faria. O espírito de uma criança que morreu ainda em um corpo infantil, né, em tenra idade, pertence a alguma das categorias superiores? Bom, ele encarnou, ele nasceu, ele não errou.
E ele desencarnou. Ele já avança categoria? Ele não vai para a condição de espírito puro? Não? Então não vira anjinho. Mas a igreja defendia que virava anjinho. Defende ainda? Não pode mudar agora. Tem que passar por um concílio. Então a inocência, a pureza que a gente vê numa criança não é o estado de espírito dela. Então não é porque ela não teve oportunidade de errar que ela avançou. Porque para avançar é o quão bem eu faço, lembra? Evitar o mal e praticar o bem. Então não fazer o mal não obrigatoriamente diz que a gente evoluiu. Nem enquanto criança. Então, a missão dos pais é mais forte ainda, né? Porque é uma criança, de qualquer forma, né? Muito. A participação é Muito forte. tem que ser. Então vamos lá. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. Né? Então a ausência do mal necessariamente é a prática do bem, né? E Deus não isenta das provas que tenha que padecer. Ou seja, para a gente evoluir obrigatoriamente, a gente tem que passar por uma experiência e aprender naquela experiência. Ganhar conhecimento com aquela experiência. Se for puro, não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredir até a pureza. Então ele só vai ser puro se ele já adquiriu o estado de espírito puro. Não porque é uma criança, porque como criança todos nós passamos. Tá? Então se a gente acha que a criança era pura, inocente, depois a sociedade pega e estraga a criança. Não é bem assim. A sociedade também prejudica, lógico, mas não é bem assim. Né? Tá? Porque a gente acha que a criança nasceu neutra, né? Porque a gente imagina que o espírito foi criado para aquele corpo. Então o espírito estava a 0 quilômetro e aí está começando, né? E não é. Mas você falou que a sociedade pode prejudicar. Mas será que pode? Talvez ela não proíbe, mas eu acho que ela porque é do espírito, né? É. É que às vezes a influência... Então o Kardec diz assim, há espíritos hoje encarnados, vamos pensar a gente aqui. Há espíritos aqui com grande potencial de evolução e que poderia fazer muito bem. E por que não fazem? Porque ainda não são tão fortes e cedem aos exemplos maus ainda. Então lógico que o problema é o ainda ceder. Mas se a sociedade fosse mais branda, digamos assim, talvez não teria tanta influência. E aí eles conseguiriam fazer um pouco mais o bem. Mas aí aparecem as tentações e eu me entrego às tentações. Que a tentação é ferramenta também para a gente aprender, né? Então é por nesse sentido, mas o livre-arbítrio sempre é o carro-chefe disso. Né? Tanto que a questão pergunta é, eu poderia ter evitado tal coisa? Sempre. Mas eu não tenho a fortaleza ainda, às vezes, para conseguir evitar aquilo. Mesmo que a gente não ceda às tentações, só de não fazer o bem. Exato. Porque o não fazer o bem... Vamos inverter. Fazer o mal... Raciocina aqui, ó. Fazer o mal obriga a gente depois a ter que reparar o que nós fizemos. A situação fica muito mais difícil. Em todo momento, em qualquer situação que você fizer o mal e não o bem, você vai ter que depois voltar e reparar. Por exemplo, você vai responder, de repente, para alguém no impulso, respondeu mal. Puxa, eu tenho que ir lá agora pedir desculpa. Era mais fácil eu ter respirado e respondido uma vez só. Agora eu tenho que ir lá e me desculpar, falar isso, fazer aquilo. Então sempre o mal é muito pior a questão, né? Mas ainda a gente já fez a nossa fez a nossa parte. já foi lá e se desculpou. Se a pessoa
Aí virou a página, que foi o pai. Desculpa, mas Não, se todos nós viemos para cá, uma definição encarnatória correta, boa, mas um espírito, uma criança pode ser mais evoluído. Também, inversamente, ele pode ser um espírito ruim. E aí, vai depender, como ela disse, da família, da sociedade fazer ele percorrer o caminho correto. de ter uma fortaleza nos ensinos morais, porque hoje, se nós fôssemos pensar hoje, vamos fazer um combinado, só a gente vai olhar para os nossos filhos, vamos voltar a fita, todo mundo lá para trás, todos os filhos pequenos, e nós vamos ensinar moral e nós vamos ensinar imortalidade do espírito, vida futura, falar de Deus, nós vamos trabalhar a moral, e tirando a ideia materialista. Então, só aqui, quanto que a gente tem de ganho? Porque é o que eu falo assim, se a gente tivesse educação espiritual na escola, não é espírita, mas espiritual, quão ganho nós teríamos quanto sociedade? O problema é que daqui a pouco a ideia começa a ter influências, interesses, né? Mas se fosse uma matéria obrigatória, falar sobre espiritualidade, né? Mas de verdade, trazendo... Isso. Quanto isso foi importante? Para moldar desde o começo, às vezes um espírito ainda imperfeito, mas que ele se reajusta um pouco. Tá? Então sim. Tá? Isso quer dizer que o espírito maligno pode ser contornado através do ensinamento de família ou de sociedade. E ainda você pode olhar... A função dos pais é primordial. E você pode olhar para um e falar assim, mas ele não se endireitou. Não, às vezes do que ele seria, ele melhorou muito. Mas ele ainda não está numa condição de estar muito mais à frente. Tem isso também. Né? Sempre vai ter. Isso. Se perguntar, não. Exatamente. Então vamos lá, mas a 199. Porque frequentemente, ou seja, não é algo que não acontece, ou seja, frequentemente acontece. E no passado muito mais, né? Porque a gente tinha menos condições médicas e havia crianças morrendo, espíritos em corpos infantis morrendo muito mais do que hoje, né? Então, por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Kardec está perguntando mais ou menos assim, qual é o sentido espiritual disso? Porque se você encarna para poder aprender, quanto mais você ficar encarnado, mais você tem chance de aprender. Então, qual o sentido de desencarnar antes? Será que está dentro do planejamento divino? Será que está na... Exato. Nem sempre. Tanto que ele coloca para nós, ó. Ó, vamos lá. A curta duração da vida da criança pode representar, nem sempre, pode. Então a curta duração da vida da criança, ou seja, passou muito rápido pela Terra, encarnou muito rápido, né? Pode representar para o espírito que o animava o complemento de existências precedentes interrompidas antes do momento em que deveria terminar. Pode ser que esse espírito na vida anterior, ele acabou desencarnando um pouco antes da hora do programado, do que ele precisava passar, e agora ele vem para completar aquele período. Pode ser, pode. E sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. Esses espíritos que vão embora mais cedo trazem um grande aprendizado para os pais. Então, obrigatoriamente, perder um filho ainda numa idade
menor sempre traz um aprendizado muito grande, né? Porque é um período em que nós ainda estamos muito apegados à própria educação diretamente, né? O processo, depois que fica mais velho, ainda também traz dor, mas quando pequeno, a gente ainda olha para aquele espírito num corpo infantil e ainda a gente está naquele apego do sentimento mesmo, que é normal, tá? Então, os espíritos não se tornam anjos. O que acontece com eles, o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O espírito estava como criança, num corpo de uma criança, ele desencarna. E aí? Ele vai ficar no plano espiritual? Ele vai ficar em outro lugar sem ser o plano espiritual? Ele vai continuar evoluindo? Porque essas eram as perguntas que Kardec tinha. O que vai acontecer com ele agora? O mesmo que aconteceu com todos os outros espíritos. Recomeça uma outra existência. A não ser que ele chegou à última, né, condição de espírito puro e não precisasse mais. Mas obrigatoriamente ele vai ser chamado a uma nova encarnação. No mesmo momento? Não, mas ele vai ser chamado a uma nova existência material. Vai se apresentar com o mesmo corpo. Como espírito. Momentaneamente sim, mas depois ele retorna a outro sem ser isso. Mas, inclusive, acho que Kardec vai falar, se eu não me engano. Mas ele se apresenta para os pais como sendo criança, inclusive como forma de reconhecimento, né? Para reconhecer se era o espírito ou não, né? Então você tem a fotografia do pensamento, que a gente falou outra vez, né? Tá? Então, Kardec traz aí um resumo, junta todas as ideias que os espíritos trouxeram e junta nesse comentário. Se uma única existência tivesse o homem, então se não tivesse reencarnação, que é o tópico que nós estamos estudando, extinguindo-se ela, sua sorte ficaria decidida para a eternidade. Então, morreu como criança, acabou. Perdeu toda a oportunidade. Nem evoluiu, né? Nem fez... Tá, parou. Não tem mais como seguir. Qual seria o mérito de metade do gênero humano, da qual morre na infância para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, às que se vê submetida a outra metade? Então, quando a gente olha uma criança que teoricamente não fez o mal e iria para o céu, viver uma felicidade já eterna, uma única encarnação, e a gente passa e vive uma vida dura, sacrifício, fica às vezes com a dor da partida, qual é o sentido? Onde está a justiça divina nisso? Não tem justiça divina. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, há igualdade entre todos. Então, ontem ainda eu recebi uma mensagem perguntando, que não cabe aqui, mas cabe, né? Porque vai falar da reencarnação como igualdade para todos. Porque existe uma ideia maluca, né? A ideia é essa, de que a doutrina tem alguns trechos que são racistas, né? Porque fala de raça, fala de desenvolvimento, fala dos nativos, que são espíritos que não teriam tanto desenvolvimento quanto, né? E aí há uma ideia de classes, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o simples fato da doutrina ser reencarnacionista, ela já aniquila toda a ideia de preconceito. Porque na outra existência posso ser eu aquilo que hoje ou amanhã então. Então a partir desse momento, esse olhar racista ou de qualquer olhar diferente acaba, tá? O preconceito em si acaba, né? Então aí eu falei, então fala o seguinte, quando a pessoa falar que pede para ela extrair da codificação o trecho e aí a gente explica para ela, porque falar por falar é muito vazio, né? Tá? Então estou falando que a reencarnação iguala a todos, né? Tá?
O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar-se. Então depende de quem evoluir. Nós mesmos, do nosso esforço. Aquele que ainda não evoluiu, ainda está na condição imperfeita, quem é o culpado? Ele mesmo. Tá? Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. A gente olha para a criança e acha que a criança é pura. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, que o Paixão colocou, né? Não se vê crianças dotadas dos piores instintos numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Então, tem espíritos que têm comportamentos ruins antes de ter tido contato com a sociedade, com má influência. Ele já traz nele isso, que é a condição imperfeita da criança, né? Do espírito que está no corpo infantil. Algumas não há que parecem trazer ao nascer a astúcia, a falsidade, a perfídia, ou seja, a deslealdade, a traição, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão. Não há espíritos que tiveram exemplos bons a vida inteira e mesmo assim ainda tende para esses lados, né, mais infelizes. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz ela obrarem sem discernimento. Ou seja, a lei humana não pune as crianças, porque teoricamente não teriam consciência do que estão fazendo, né? E aí Kardec coloca, tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente, ou seja, elas agem ainda pelo que ela é como espírito, pelo impulso. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Se tem duas crianças educadas na mesma família, uma segue uma tendência, outra segue outra tendência. As mesmas oportunidades, a mesma condição, o mesmo tudo, e personalidades totalmente diferentes. Da onde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Então, quando a gente olha para esse espírito, é porque esse espírito ainda é um espírito inferior, que precisa ser colocado com gente um pouquinho mais evoluída para aprender. Aprender o quê? Como ele deve agir. E aquele que está mais evoluído, para aprender o que deve aprender a ajudar. Porque são situações que vai exigir um do outro, né? Aquela reação, né? Aquele distanciamento um do outro em relação à condição moral. Então, um encarregado de ajudar o outro. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos. Viciosas no erro, tá, gente? Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Há uma única justiça, há uma única lei, que é a lei de Deus, que convida a todos ao progresso. Todos nós estamos dentro dessa lei e precisamos avançar. Então todos nós estamos submetidos a uma única lei, que é a lei de Deus. Certo? Que é o que ele coloca. Todos são atingidos pela justiça divina. O que a gente vai plantar, a gente vai colher, né? Ou seja, o que a gente ainda é imperfeito é o estado que nós vamos ter que viver até sair desse estado de imperfeição. Tá bom? Eu trabalhei um tempo lá na Rio, sabe? E lá tem as crianças deficientes físicas e mentais. Você observa isso direitinho em cada criança. Aquelas que são agressivas, rudes, sabe?
Você falando, eu relembro, aqui era orfanato, né? Então tinha as crianças também, né? E a gente percebia muito isso, né? As diferenças de crianças ao comportamento, né? O reconhecimento, às vezes, do que elas recebiam, o outro não. Uma diferença muito grande, ou seja, o mesmo tratamento, lógico que longe da família, outra situação, né? Mas você percebia as crianças diferentes. Às vezes irmãos da mesma idade, mas com reconhecimentos diferentes. Você vê, é o que você falou, a gente vê nítido isso, né? Então, a gente olhar e entender que cada espírito é um espírito, né? Esse é o desafio. Tem uma psicóloga aí na esquadra aqui que fala, né, que a mãe, no caso da família, né, a mãe ela também não tem que ser igual para os filhos, são diferentes. Às vezes tem que ser mais público, enérgico, né? A necessidade de um é diferente do outro. Porque eles são diferentes, cada um tem uma necessidade. Exato. E ela explica isso e faz sentido agora. E é bom pra gente, a mãe que alivia um pouco no papel. Não tem como, aliás, não tem como e não tem como porque faz parte da própria lei divina, né? Então é lógico que a gente quer dar igual para os filhos, né? Então, você tem 2, 3, 4, você quer dar tudo igual para todos. Mas é isso, a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. Só que é também difícil a gente falar para o filho que a necessidade de um é um e que a dele é outro. Existe sempre um olhar, uma comparação muito grande quando a gente não trabalha a questão espiritual, moral e tudo mais, né? Então, você vai tratar, às vezes, dar mais atenção para um e você pode dar menos para o outro. No sentido não de amar, mas de atenção, de cuidado. Mas aí eles vão se olhar e falar, mas você deu mais atenção para um do que para o outro. Então você tem essa barreira ainda, né? Mas aí é o desafio do papel de mãe e pai, né? Que é um desafio gigante, né? Então, tudo bem? Então tá bom.